assisti ao segundo episódio da quinta e última temporada de Stranger Things e vim aqui compartilhar com vocês. Assisti ontem, estou hoje aqui gravando o vídeo e compartilhar com vocês as minhas impressões desse episódio, passar as considerações, meus sentimentos e o que eu percebi. Quero pedir para vocês deixarem nos comentários, aqueles que estão acompanhando a série, deixar também aqui o que vocês estão achando até o momento. E galera, é o seguinte, antes eu já deixei aqui preparado uma forma de um resumo, tá aqui anotado, e eu quero fazer um destaque para o início desse episódio, o segundo episódio da quinta temporada, que eu acho que foi o episódio de toda a série, talvez aí o mais frenético, mais excitante, mais empolgante da série até o momento. O início do episódio, vale ressaltar aqui que estou falando do início do episódio, não do episódio como um todo, mas o início dele. Quero destacar antes de fazer o resumo do episódio, porque geralmente o que acontece numa série, ela vem um episódio, como foi o primeiro episódio, ele começa numa crescente e o final ele dá aquele punch para segurar a nossa atenção e a gente ficar, nossa, agora no próximo episódio. Quando chega esse próximo episódio, ele muda o contexto, vai para uma outra situação, prendendo a nossa atenção até chegar naquele momento que foi o último do episódio anterior, que nos deixou ali apreensivos, né, com a atenção de querer saber mais. Esse episódio ele não faz isso. Esse episódio ele começa exatamente no ponto que parou o primeiro episódio, que é em um momento de tensão, de terror, de ação. Então ele já começa lá em cima e foi muito bom esse início de episódio, esse segundo episódio. Então achei que isso foi bem interessante. E aqui abre um ponto que eu quero destacar, eu acho que eu deixei aqui, que foi a mãe da Nancy, esse episódio, inclusive, que é o desaparecimento da Holly Wheeler, que é a irmã do Mike. Então tem aquele momento em que ela tá fugindo do Demogorgon, ela entra no banheiro da mãe, e depois que já acontece, desenrola toda a cena. Algo que eu achei bem interessante foi porque a mãe do Mike e da Holly, ela na série como um todo, ela se demonstra ser uma mãe assim um pouco... Qual é a palavra que eu posso usar? Uma mãe que ela não dá tanta atenção para os filhos, uma mãe um pouco mais relapsa, será que seria isso a palavra? Ali um pouco mais dispersa, que não tá tanto vendo o que acontece, não tá muito próxima dos filhos, uma pessoa mais voltada para ela. E aqui ficou muito legal porque eles conseguiram trabalhar o sentido que na hora do perigo, ela, aquele instinto de mãe, aflorou e ela foi e combateu, ela bateu de frente com o Demogorgon. Essa parte foi bem legal. Ela quebra a garrafa de vinho dela e até faz uma menção porque ela é uma pessoa que sempre bebe muito, talvez ali um certo problema de alcoolismo devido não saber lidar, talvez, com os problemas da vida. Ela é uma pessoa que bebe, então usa essa referência, ela quebra a garrafa ali de vinho e vai lá e combate o Demogorgon, e daí tem todo o desenrolar. Eu achei bem interessante essa parte. Dito isso, esse foi o início. Não vou entrar nos pormenores, mas o resumo desse capítulo, então, é o seguinte. Basicamente, a Holly foi raptada. O Demogorgon leva ela pro Upside Down, que inclusive, só um adendo aqui, eu comprei as Pringles do Stranger Things. Essa é a The Upside Down Bacon. Quando nós giramos, a outra parte fica de ponta cabeça. E essa daqui é a The Upside Down
Take. Ela é toda preta e a outra vermelha, cheia de corantes, né? Engraçado que, a princípio, quando eu comi as duas, essa daqui me chamou mais no paladar, mas depois meu paladar se acostumou com essa. Eu acabei, assim, gostando até que das duas. Enfim, isso, galera. Então, ele leva ela. O motivo ainda não dá pra gente saber porque o que o Vecna, né, vai usar a Holly, qual é o objetivo dele com ela. Após isso, a 11 vai atrás vai atrás da Holly, ela entra então, que até então não era, pelo menos o Hopper não gostaria que ela entrasse lá sem antes saber, ter um plano para pegar o Vecna. Como a Holly foi para lá, foi levada, ela vai, então de forma mais instintiva, acaba se encontrando com o Hopper, então acontece isso, eles estão lá procurando a Holly. O que mais aqui? A Robin, ela tem a ideia de usar essa conexão que o Will tem com o Vecna para ser uma espécie de um rádio. Então, a teoria dela é que pode ser como se fosse uma frequência, e se ele estiver mais próximo, o Will estiver próximo do Demogorgon, do Vecna, algo assim, consegue ter essa conexão e eles tentar ver qual é ali um plano ou algo do tipo. Basicamente, esse episódio ele se resume nisso. Algumas coisas. Já dá pra ver que o Stranger Things, ele tem... A série Stranger Things, ele tem algo que é de separar em pequenos núcleos o pessoal. Porque o carro-chefe, pelo menos acredito eu, que é quando estão todos reunidos. Mas a série ela tem isso de trabalhar, eles ficam em pequenos núcleos durante muitas partes da temporada, e quando vai chegando no final eles se juntam. E está acontecendo isso. O Mike está junto com a irmã dele, a Nancy, e com o Lucas, verificando e estudando coisas acerca de quem é a pessoa que era o... Até aqui, lembrando, pessoal, que vai ter spoilers aqui no vídeo, quem era a pessoa que seria o amigo imaginário da irmã dele, da Holly. Descobrimos que é o Vecna, né, que ele aparece para ela como Henry. Então aí eu acredito que talvez ele esteja usando... Ele entra dentro da mente dela, que é dessa forma que o Vecna ataca as pessoas, e ele tá ali fazendo com que ela entre em um determinado transe. Não ficou muito... Vai ter que... Acaba assim o episódio, demonstrando que era ele que estava o amigo imaginário dela. Então, vamos ter que talvez saber um pouco mais sobre isso, ainda não sei muito bem. Nós temos isso. Nós temos o outro núcleo, a On, com o Hopper dentro do mundo invertido, procurando pela Holly. Nós temos a aproximação do Will com a Robin, que vai ter toda essa questão ali da sexualidade dos dois, eles vão estar mais próximos, vão ter essa conversa. E também para tentar se conectar, achar uma forma de ter uma conexão e usar isso para combater o Vecna. E nós temos o outro núcleo que tá o Jonathan, o Steve e o Dustin, que estão dentro daquele furgão que é para causar sintonizar os walkie-talkie que está no mundo invertido e o walkie-talkie que está aqui no mundo real, para ter uma comunicação com o Hopper, que eles perderam a comunicação. Basicamente é isso. Algo interessante, agora vamos aqui para os destaques que eu coloquei. Eu falei já a princípio do episódio, que eu achei bem legal o episódio. Aqui eu deixei que a atuação da atriz da Nancy, porque logo depois ela chega na casa, ali no início do episódio, o Demogorgon vai lá, ataca a mãe dela, e ela acha a mãe dela junto com a 11, as duas acham a mãe, tá ali no chão, e ela socorre a mãe, tem sangue e tal, leva pro hospital. Tem uma cena dela
Depois que ela tá no hospital, porque assim, ela tá com a roupa toda ensanguentada, com as mãos, e ela vai no banheiro lavar as mãos. Então, imagine que aquilo ali ela era da mãe dela, né? Toda aquela sangue, etc. E ela tá lavando a mão ali, e a atriz, achei que ela trabalhou muito bem, destaque pra atuação dela, achei que foi muito bom ela ali lavando, assim, ela fica apertando toda hora, assim, ó, pra sair o sabão, aquela agonia, foi muito bom. Destaque também pra música, os irmãos Duffer Brothers, eles conseguem colocar músicas com cenas que, ó, dá match. E tem. No primeiro episódio já tem umas músicas que são bem legais. E no início desse segundo episódio, quando vai ter ali o ataque à mãe da Holly, da Nancy e do Mike, ela tá no banheiro, ela vai tomar banho e tá tocando a música, que é uma música famosa da época. Não me lembro agora qual é a banda. Mas conforme vai acontecendo, tem ali um envolvimento da parte da música e achei bem legal. E sobre a competição ridícula, exatamente. No primeiro episódio, se vocês não assistiram o vídeo que eu fiz, eu comento sobre. Não achei que estava fluindo legal, para mim pelo menos, aquilo do envolvimento entre a Nancy, o Steve e o Jonathan. Para mim tava meio sem graça. E nesse segundo episódio tem um momento que eles estão ali no furgão, tá o Steve e o Jonathan, e o Dustin ainda não apareceu. E daí eles começam a conversar e caem nesse assunto. E o próprio Jonathan pega e fala assim, cara, tá ridículo esse negócio aqui de nós dois, sobre isso. E eu achei exatamente isso, então eles até comentam sobre isso ali dentro do episódio. Vamos ver como que vai se desenrolar isso. Foi uma parte que eu também achei ali, dentro das circunstâncias, não achei tão bacana. Mas também é porque não quer deixar, acredito, a série não quer deixar somente sobre isso do Vecna, né? Quer também falar sobre os personagens em si, como tem a questão do Will, tem a questão da Robin, tem isso do... Porque queira assim, queira não, tem a situação Vecna. Mas fora da situação Vecna, eles ainda são pessoas que estão ali vivendo suas vidas, querendo se conhecer, querendo saber sobre interesses que eles têm, né, próprio. Mas assistindo a série, ainda mais que é a última temporada, acaba que eu quero ficar sabendo mais sobre essa parte que é a situação Vecna do que essas outras partes assim mais voltadas. Não que eu queira só saber disso, mas essa parte pelo menos ficou um pouco cansativa à primeira vista ali. Galera, esse foi o vídeo sobre o segundo episódio. Em breve eu vou assistir o terceiro. Venho aqui para conversar com vocês e falar o que eu achei. Deixa aqui no comentário também o que vocês acharam. Dá um like no vídeo se vocês gostaram. Concordem, discordem de mim. Se vocês têm alguma curiosidade para trazer, que não dê spoilers, porque eu ainda não assisti tudo, comentem a respeito do segundo episódio ou do primeiro, que vocês viram, que vocês notaram. E nós nos vemos no próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Falou.